Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do FutHub Podcast. E hoje, Fernando, estamos recebendo aí uma das maiores referências, né, da área de gestão no futebol. A gente pode falar que é o nosso capitão, camisa 10, artilheiro, né? Hoje está na mais alta prateleira aí dessa função e um cara que inspira muita gente, né, que faz os cursos aqui conosco. Esses dias recebemos aí um convidado, o Fabinho, falou muito no nome dele várias vezes, né, como foi importante para a carreira dele. Eu queria que tu apresentasse nosso convidado aí, Fernando. Isso aí, Diogão. Bom, nossos seguidores, nossos alunos, as pessoas que estão em contato conosco, prazer mais uma vez estar aqui no podcast FutHub. Hoje recebendo o Rodrigo Caetano, que é uma grande referência na área de gestão, na área de gestão esportiva de futebol propriamente dito, né? Eu acompanho a carreira dele há muitos anos como atleta, e inclusive, Rodrigo, eu estava presente no dia do teu acidente, eu estava no jogo, né? Aquele acidente Uhum. lamentável com o Fernando. O Fernando é uma grande figura também, foi uma coisa casual, né? Casual, mas lembro como Verdade. se fosse hoje o que aconteceu. E nós queremos hoje conversar contigo. Seja bem-vindo, prazer em estar contigo. Convivi, na época de Inter, a gente se encontrou algumas vezes, torci muito pelo teu sucesso aqui, né? E acompanhei lá no Vasco também, logo que tu saiu do Grêmio, fosse ao Vasco, com o Mandarino, que é uma pessoa que eu gosto muito, né? E o Mandarino foi um grande dirigente do Vasco, que infelizmente não foi valorizado, mas nos cruzamos aí nessa vida de esporte, de bola, né? E sempre com atuação competente, leal, honesta, correta, né? E essa é a visão que tu passa para quem está fora, né? E eu, te acompanhando, posso atestar que realmente é assim. Então, seja bem-vindo, muito prazer em estar contigo aqui hoje. Poxa, primeiro, muito obrigado, doutor Fernando Carvalho, presidente, amigo Fernando, Diogão também. Obrigado pelo convite, uma honra estar participando, né, dessa plataforma do FutHub. Parabenizá-los também pelo, pelo trabalho que vocês têm realizado em compartilhar informação, compartilhar conhecimento e experiência de vocês com esses profissionais, colegas aí que vocês tanto ajudam aí na formação, né? Citastes aí o caso do Fabinho Soldado, um amigo no qual eu fico feliz pela trajetória dele. E assim, Fernando, tu citaste assim, né, uma das questão de referência. Eu acho que na verdade, eu sou um pouco mais velho apenas, né? Começamos aí, você mesmo participou, né, de eventos da Bex, foi nos dar palestra, ensinar. Então, se nós tivermos que é, fazer justiça aqui, a referência nessa questão de gestão esportiva é você que enfrentou. Eu costumo dizer nas nossas conversas aqui com o Cícero e os demais colegas que você fez de forma muito visionária, mesmo sendo um dirigente abnegado na época, usando ferramentas, usando práticas e usando processos de um profissional. Então, sem dúvida alguma que você nos inseriu nesse mercado e facilitou o nosso caminho, tá? Muito obrigado. Rodrigo, é uma honra te receber aqui. Eu tive a oportunidade em 2009 de ser teu aluno, né, um curso aqui em Porto Alegre da Perestroika, e já Exato. naquela época tu tinha acabado de ir pro Vasco falando de toda esse teu olhar de planejamento e como colocar isso em prática. Então é um prazer estar te recebendo e ver toda a trajetória que tu trilhou desde aquele momento. Mas eu vou te confessar um negócio, todo mundo no futebol que a gente fala te elogia pra caramba. E às vezes alguém fala assim: pô, mas o Rodrigo blinda muito o vestiário, o Rodrigo não sei o quê, e o Fernando fala Hum. assim: eu faria o mesmo, eu dou Por isso, toda a razão pro Rodrigo. Então, assim, mas, ó, é mas assim, muito Diogão, bacana ver isso. é isso que eu falo. Não é fácil, né? O Fernando foi presidente, foi tudo no Internacional, e numa época muito diferente do que a gente vive hoje, né? Claro que ele teve, né, a ajuda, o apoio de muitos profissionais, na época o Chumbinho, nosso amigo, que também foi um dos precursores, enfim. Não era fácil implementar processo, não era fácil. Não foi fácil, né, Fernando? Não tenho a menor dúvida. Hoje, sob esse olhar um pouco mais profissional, uma estrutura organizacional dos clubes, seja SAF ou não, nós estamos realmente num momento em que isso está bem mais facilitado. Antigamente não era fácil. E, e assim, Diogão, eu sempre procurei atuar
como um gestor, como um executivo. Primeiro que eu optei por essa função muito por conta desse hiato, né? Esse gap que tinha entre um presidente, um vice-presidente estatutário e os atletas e comissão técnica. Então eu sofri como atleta isso, né? Essa comunicação, agilidade na tomada de decisão não era uma das grandes virtudes dos clubes, sejam eles grandes ou não. Então eu vi isso como uma necessidade na época, lá em 2003, quando eu me retirei, para trilhar esse caminho. E eu, desde sempre, eu procurei atuar com os atletas como eu gostaria que os dirigentes tivessem atuado comigo, né? E costumo dizer para todos eles, inclusive aqui na seleção, vai ter o dia que eles vão ouvir o sim, que eles vão me pedir alguma coisa e eu vou concordar, mas vão ter muitas vezes e muitos dias que eles vão ouvir o não. E esse não tem um sentido, que é justamente o objetivo de blindá-los, de protegê-los. É desafiador nos dias de hoje por conta, né, dessa questão das redes sociais, mas eu ainda acredito isso como um princípio que pode te levar ao sucesso. Ter um cuidado muito grande das pessoas. A gente não deixa de estar num ambiente onde não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Você tem que cuidar do teu atleta, você tem que ter lealdade com ele, transparência e criar as relações que tão bem o Fernando criou, e eu acho que eu sigo isso ao longo da minha carreira também. Bom, é isso aí. Gerir pessoas é muito difícil, né? Eu sempre uso uma frase daquele professor português, Manuel Sérgio, que é um dos coaches do Mourinho. Ele diz que quem sabe muito só de futebol nada sabe, né? E é Exato. exatamente isso, né? Tem que conhecer pessoas, conhecer ambiente, gerir pessoas, amoldar os temperamentos ao ambiente para conseguir potencializar rendimento, é isso, né? Isso que eu ia falar, potencializá-los, né? Potencializá-los. Você não consegue potencializar o seu atleta, ou até mesmo numa empresa, os seus colaboradores, se você não tiver um ambiente favorável, se você não construir com eles esse sentimento de pertencimento, esquece. Se ele estiver ali só para entregar o simples, o clube não ganha, a empresa não tem lucro, enfim, o ambiente ele tem que ser favorável e os profissionais têm que estarem engajados nisso, Fernando. É um desafio grande. E muitas das vezes, nesse novo cenário de SAFs, a gente tem que ter esse cuidado. E muitas vezes cria-se essa relação empregado-empregador, que ela muitas das vezes vale para uma determinada atividade, mas não vale para o futebol. Esquece. Essa possibilidade é zero de dar certo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tem que ter pessoas experientes que conheçam o que é esse relacionamento com o atleta. Estávamos falando isso antes de começar aqui, Rodrigo, sobre outros conceitos que no mundo corporativo funcionam, como a questão do valuation, que no futebol é totalmente diferente. Então, o Fernando estava trazendo esse tema. Então, como é importante entender o mundo corporativo, entender as ferramentas, entender como funciona, mas o futebol é totalmente diferente. Então, como adaptar isso que é o grande segredo e acho que tu é um dos caras que consegue fazer isso com maestria, né? Trazer o assim, planejamento Diogão, estratégico lá atrás, trazer essas ferramentas para né? Então, mas assim, Diogão, na minha época, lá atrás, né, quando eu iniciei, a gente não tinha essas opções que tem hoje. O FootHub, outros cursos de gestão, onde você já pega profissionais experimentados, né, com vivência no ramo, que te possam compartilhar essas informações, essas experiências. Lá atrás, inclusive a minha formação, que ela é de administração de empresas, mas eu fiz o MBA em gestão empresarial, porque não tinha essa opção da gestão na parte esportiva, não existia. Então eu tive que moldar, e se você me acompanhou lá em 2009, lembra que muitas daquelas ferramentas que eu aplicava no clube, no Vasco e lá no Grêmio, eram replicadas ou adaptadas de práticas de gestão de empresas, entendeu? Desde os itens de controle, essa periodicidade das avaliações, né? Enfim, orçamento rigoroso, mas assim, foram se constituindo ao longo do tempo. Então, hoje vocês terem a oportunidade de formar novos profissionais já com essa expertise, pô, isso é uma vantagem. Quem ganha é o futebol brasileiro, porque hoje os profissionais não são mais inseridos
para aprender no clube. Eles já têm uma certa bagagem, uma certa formação aí através, né, dos cursos que hoje são disponíveis e principalmente o FootHub também. Fernando. Bom, Rodrigo, vamos lá. Vamos começar então nosso papo. Começando lá atrás, né? Quando atleta, era um meio esquerda que marcava ou jogava só com a bola? Como é que funcionava? Jogava E muito mais com a bola do que sem. E aquele time do Mogi Mirim, que tinha só estrelas, como é que tu te inseriu naquele contexto ali de Rivaldo, Leto? Pois é, Fernando, pô, até uma experiência legal, porque eu me dou muito bem com todos nós temos, né, daquela nossa geração lá. Meu contato é muito forte com o Valber, principalmente Valber e Rivaldo. E você deve ter presenciado situações semelhantes, Fernando. Um garoto, que eu me entrei na escolinha do Grêmio com 10 anos de idade. Me preparei o tempo todo para jogar no profissional do Grêmio e tive ali 4 jogos. Ainda era a época da lei do passe, né? E um belo dia eu fui vendido para o Mogi Mirim, que eu fui conhecer no dia que me disseram: ó, você foi vendido para o Mogi Mirim. Era o Vadão, o treinador? Era o Vadão? Era o Vadão. O Grêmio tinha emprestado Paulo Egídio lá. E eu fui perguntar, Paulo, não, que clube é esse? Né? Pô, não é como hoje, tudo globalizado, enfim. Não, pode ir, é um clube organizado, legal. Eu não tinha opção, fui. Jorge Machado que fez essa transferência lá com o saudoso Wilson de Barros, que foi uma referência também aí para os clubes do interior de São Paulo. Bom, chegando lá, Fernando, formado no Grêmio, o que eu achei? Pô, a lei do mínimo esforço, né? Vou jogar com o pé nas costas. E aí vem esses caras lá de cima, que eu brinco com eles, cheio de fome, cheio de chance da minha vida. Meu amigo, sentei no banco para eles 2 anos. Não tinha a menor chance de ser diferente. Primeiro pelo talento deles, segundo pela fome que os caras tinham. Ou como é que eu vou te dizer? O nível de esforço que eles faziam, né, para poderem acabar se consagrando, né, no futebol brasileiro, e que bom que se consagraram. Então, o que eu carrego daquela época do Mogi Mirim, que eu digo, poxa, eu fui reserva do Rivaldo e do Valber, esse é motivo de orgulho. Não, se tinha que jogar pelo lado esquerdo, era Rivaldo. Se tinha que jogar por dentro, era o Valber. Então não tinha saída, né? 2 cracassos. Mas eu falo que, assim, eu vi, depois já como gestor, e certamente você viu também, como isso ocorria. Porque chega no clube, né, no grande clube, estoura a idade, pô, vou te emprestar para ter um pouco de... E aí o menino, por ser formado, estar numa nova realidade, chega lá achando, não, com pouco esforço, eu vou jogar. E aí, meu amigo, aí ele vai pro fim da fila. E aí muitos desses acabam, né, se perdendo na carreira porque não conseguem ter esse enfrentamento de esforço, de necessidade, de confirmação num clube de menor expressão. Sabe o que aconteceu? Passado 2, 3 anos, eu fui emprestado para o Brasil de Farroupilha. Aí eu chego ali, eu digo, poxa, qual a minha perspectiva? Ou é aqui ou acabei, né? Ou é aqui, ou então... E foi ali, Fernando, que eu dei dei uma retomada na minha carreira como atleta. Eu fui vice-artilheiro do Gauchão, fiz bastante gols lá. O melhor jogador do interior naquele. Foi. Isso mesmo. E acabou que aí acabei indo pro esporte, juventude, aí comecei a ganhar. Naquela época eram outros valores, né? Mas enfim, consegui ganhar um pouquinho de dinheiro nessas transferências onde eu já não tinha mais vínculo, né, com nenhum clube, então fazia eu próprio contrato, mas eu gosto desse testemunho, cara, porque isso ocorre até hoje. Menino que percorre todas as categorias de base num grande clube, esse impacto quando ele vai para um clube menor, ele faz com que muitos jogadores talentosos fiquem no meio do caminho por não terem esse brio de enfrentar. E, enfim, eu posso falar testemunho que achei que ia jogar com o pé nas costas e não foi assim, não. Foi muito difícil. Mas... Aí tu veio para o Brasil de Farroupilha, e aí teve um acidente ou antes tu voltou para um... Não, em 95, né, eu estava de artilheiro do Gauchão e aí eu saí para o esporte. Eu tive uma boa proposta para o Sport Recife, ainda no decorrer do Gauchão. Vou para o esporte, termino o ano lá, 96, volto para o Juventude Parmalat. 97, volto ao Brasil de Farroupilha, aí que eu tive um acidente esse no Beira-Rio, que também tinha aquela transferência já, o pré-contrato com Compostela.
Você vai lembrar bem, porque numa fase anterior, Fernando, nós jogamos com o Inter. Eu era diretor de futebol do Inter nessa Então época. você lembra. Celso Roth era o treinador. Era o Celso Roth. Nós somos campeões depois de muito tempo. Exatamente. E na fase anterior, o Brasil ganha do Inter 3-2 no Beira-Rio, que era aquela época, né, do vestibular do centroavantes, uma coisa assim, né? Jogava o Washington, jogava Rob Gol e Christian. Era Rob Gol, Alberto, Christian e o Washington. 4. Isso aí. E aí nós ganhamos o jogo e classificamos o Brasil de Farroupilha dentro do Beira-Rio. E nesse jogo, a diretoria do Compostela, que estava na primeira divisão, foi assistir um meia de vocês, que era o Murilo. Lembra? Murilinho. Então. Loirinho. Poxa, acaba o jogo, me lembro, o Chico Noveleto me liga para os caras do Brasil de Farroupilha, tem a diretoria de um clube espanhol aí querendo falar com o Rodrigo, tudo aí. Acabou que fui me reunir com eles, assinei para contrato e como é que fica? Não, vai jogar o resto do gauchão. Tem problema, a transferência era junho, por aí. E aí que, uma fase seguinte, acabou que com pouco tempo em campo, eu acabei quebrando a perna, mas da mesma forma, viu? O Fernando, um cara fantástico, foi um acidente. Inclusive, Fernando, aquele Fernando volante era o capitão desse nosso time no Mojimirim. Do Valber, do Rivaldo, do Leto. O Fernando volante jogou comigo e era o capitão do nosso time. Depois aí, já eu no Atlético Mineiro, me encontrei com ele inúmeras vezes lá em Uberlândia, onde ele mora. É uma figura fantástica, mas... Fernando Mariano. Exatamente. Mas, acidentes. Depois disso, eu fico um bom tempo recuperando, aí volto para o Caxias, vou para o Náutico, São José, enfim. Aí a minha carreira, dali em diante, também, ela se caracteriza por contratos curtos em clubes, obviamente, de menor investimento, até 2003, onde Paulo César Carpegiani e o Valdir Foguinho me convidam, eu estava sem contrato, me convidam para jogar no RS. Eu não conhecia, né? Aí, não, vem cá conhecer a estrutura. Aí eu fui lá, aquilo me impressionou absurdamente, o treinador era... Rodrigo, esse é um momento importante para nós aqui, e por isso eu quero colocar, é a transição de carreira. Como é que tu encarou isso aí? Como é que tu te preparou? Foi uma decisão baseada em pesquisa ou tu achou mesmo? Vamos lá, eu nunca tive a intenção de ser treinador, algo no campo. Como eu disse para vocês antes, todo esse tempo, como eu era normalmente capitão das equipes que eu joguei, ou era um dos líderes, eu sempre tinha essa dificuldade do diálogo, da agilidade nas decisões, né, das demandas. Você ia não, tem que esperar, temos que ver, o presidente não tá viajando, sabe? E não tinha uma ou mais figuras que pudessem ter a tomada de decisão. Enfim, mas eu já estava com 33 anos, o Paulo e o Foguinho me conheceram como atleta, conheceram um perfil, e começaram depois disso. Você tem que parar, você tem que largar, vem trabalhar conosco. E as coisas aconteceram assim. O Paulo foi ser treinador do Kuwait, da seleção do Kuwait, levou o Julinho de auxiliar todo mundo, e ele insistiu, poxa, para eu ir, eu quero que você venha. E assim, Fernando, eu fui um cara privilegiado, porque muitos, eles param sem ter já uma transição, um encaminhamento, né? No meu caso foi diferente. Eles queriam muito que eu fosse trabalhar com eles, ainda sem a formação nisso. Então o RS, para mim, foi uma escola nessa área de gestão, onde paralelamente eu tive o tempo necessário para terminar a minha faculdade. Só em 2005, depois de 1 ano e meio no RS, que eu tive o convite para ir para o Grêmio, aí sim, como coordenador das categorias de base. Mas por isso que eu sempre ressalto os dois... Tu participou da formação do Thiago Silva, Silva, Naldo, Ederson. Naldo. Essa turma toda. Começou a deixar a tua marca. Primeiro eu joguei com eles. Esses 3 meses que nós jogamos, lembra? Você vai lembrar, porque era quando entrou o Ubra e RS, eram os primeiros clubes, empresas. Não era SAF, não era essa a denominação, era clube empresa. Então eram os dois. Sociedade empresária, na verdade era a sociedade empresária que chamava. E aí girou ali jogava em Canoas e em Alvorada, então eram clássicos ali, né, desses clubes aí, enfim. E eu cheguei a jogar com eles todos, com o Thiago, com eles, eu brinco quando eu encontro o Thiago aí, sempre que emprestava o carro para ele aprender a dirigir. Moleque, ele tinha 18 anos.
E eu já com 33, pô. O Ederson, que depois acabou até tendo uma breve passagem pelo Inter, eu tinha o dobro da idade dele quando jogamos. Só para você ter uma ideia. Então, logo depois eu fui trabalhar como superintendente de futebol. E ali, mas por isso que eu faço questão de registrar que eu devo muito a eles, porque eles identificaram essa aptidão para o cargo. Porque se eu me retiro, vou buscar formação e tudo, talvez essa minha trajetória ela demorasse um pouco mais. Compreendeu? Porque tem grandes profissionais aí com formação e tudo que às vezes tem essa dificuldade, né, de inserção nesse mercado. É difícil entrar, não é fácil. Daí, logo após eu tive a oportunidade, voltei para o Grêmio como coordenador de base, logo a seguir o Mário Sérgio sai, o presidente Paulo Doni, o Pelaipe e os demais me colocam ali para fazer meio que uma transição, né, base, profissional, base, e eu fico nessa função durante um tempo, depois acabo me efetivando como executivo, até 2008 e 2009 no Vasco. Rodrigo, uma pergunta aqui que eu queria te fazer, que é o seguinte: como é que era a tua rotina no RS quando tu começou? Porque esse cargo ainda era muito novo também. Lá no Beira-Rio, o Fernando ainda está desenhando com o Chumbinho, que seria o primeiro diretor executivo na época lá do Inter, então ainda está se criando os modelos, outros clubes estão desenhando os seus modelos, mas como é que era a tua rotina? Porque não tinha nada desenhado, nada específico. Não, o seu Verade era mais uma logística, era supervisor. Mais supervisão, né? Supervisor. Como é que era o Rodrigo Caetano no dia 1 dele Então, lá no cargo de gestão? Seu Verardi é o que eu acho que foi lá atrás também no Internacional, tiveram outros nomes, né? Mas hoje é o que o Adriano Loss faz no Inter, né? Sim. Muito tempo, mais ou menos. Faz uma supervisão, vai além da logística, tudo, mas é um grande apoio ao executivo para que o executivo consiga realmente tratar das questões macro. Mas lá no RS, eu fui construindo a minha rotina e construindo minhas atribuições, funções, job descriptions, assim. Mas ali, no Vasco, depois do Vasco eu tive a passagem no Fluminense. Eu tô para te dizer, Diogão, que eu ao chegar em algum clube, o que eu recebo de melhor estruturada em relação à função foi mesmo no Flamengo em 15. Até lá, era meio que eu fazia, eu construía e eu levava para aprovação. Realmente é isso. Estou sendo contratado para isso, para que, né, a alta cúpula pudesse validar. Mas só para a gente situar o pessoal era meio customizado, entendeu? Esse meu trabalho. E só para complementar lá, por que eu falo que é importante um profissional iniciar na base, seja ela onde for? Porque a capacidade que você tem de testar, de aprender, de fazer múltiplas funções. Porque a especificidade, quando você vai para o profissional e que a demanda é pesada, e aí você precisa ter funções e atribuições mais específicas. Mas como é que você vai chegar no específico se você não conhece ou tem pouca familiaridade, né, com a base da pirâmide? Como é que você vai determinar para os seus comandados se você em momento algum lá esteve? Eu penso diferente. Eu penso que você tem que passar por essa trajetória para depois poder dizer para eles como se faz. E foi isso que o RS me permitiu, porque lá, como superintendente, fazia tudo, desde marcar jogos, chefiar a delegação, documentação, tinha apoio e assim por diante. Então, me ajudou demais. Bem como depois a fase do Grêmio na base, idem, né? Captação, eu fui para a beira do campo para buscar garoto, enfim. Isso me ajudou demais porque essas funções que hoje elas estão em departamentos, né, específicos, eu tive alguma experiência, então facilita bastante na formação. Fazendo tudo ao mesmo tempo, né, Rodrigo? Então, a gente fala, pessoal. Mas no início é isso, Diogão. É necessário, eu acho que faz bem, entendeu? Faz bem. Mas o Grêmio, quando assumiu o Grêmio também vinha de um período de segunda divisão, né? Tinha caído. Esse período, realmente a gestão do Grêmio tinha deixado de priorizar coisas. Nessa época eu era presidente do Inter e eu acompanhava, né? E o Grêmio tinha deixado de priorizar muitas coisas. O então presidente Flávio Albino
por exemplo, entendia que não se, pela Lei Pelé, em função da Lei Pelé, não deveria investir mais em base, né? E eu era completamente contrário a isso, né? Eu sempre fui, mesmo com a nova lei, tinha que se adaptar a essa nova realidade, fazer contratos longos por produtividade, a gente conseguiu fazer isso. Mas ele pegou o Grêmio nesse cenário, um cenário meio Não, devastado. cenário caótico, É. né? E aí, Caótico, como é que foi ali 2005. aquela montagem, aquela estruturação? Poxa, Fernando, eu também falo porque é real. Eu saio do RS numa estrutura física, uma infraestrutura física espetacular, com os processos já consolidados, e chego no Grêmio, onde tinha mudado a gestão e não tinha nada, absolutamente nada. E eu te confesso que nas primeiras semanas eu recuei, eu digo, o que que eu vou conseguir fazer aqui? Porém, esse pessoal que eu citei, liderado pelo Paulo Odoni, saudoso Scapini, Carioca, Pelaipe, depois teve Renato Moreira, eles me deram uma coisa fundamental para um profissional. Eles me deram realmente alçada e autonomia para tocar. E aí, Fernando, montamos todas as comissões técnicas. Ali onde é o centro de treinamento de Eldorado, e que a gente acabou construindo esse mini estádio, isso é daquela época. Se não me engano, 2007, o 8 que foi inaugurado, depois de muito tempo. Mas quando nós chegamos lá, que eles dizem baliza e a gente chama de goleira, mal tinham rede. A situação era, nossa senhora. Não, eu Mas, passei por isso no Inter também, né? Eu sei mas que como o Grêmio e Inter sempre tiveram essa marca muito forte na formação, a gente conseguiu em pouco tempo, né, reverter, captar bons jogadores, tinham boas gerações, e aí teve formação de boas vendas. tá na tua conta o Lucas Leiva, o Anderson, Pegamos o Eduardo, vários essa, jogadores de destaque, né? Rafael Carioca, William Magrão, Aloísio, Felipe Mattione, os goleiros, né? Passaram lá, Cássio, e um goleiro sendo vendido para a Holanda, como Cássio, acima de 1 milhão de euros, quer dizer, muita coisa boa. E que primeiro, Douglas Costa, abasteceram o profissional. Primeiro eles passaram pelo profissional. Eu lembro que em 2008, Celso Roth, treinador, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, teve jogos do Campeonato Brasileiro onde nós tínhamos 7, até vezes 8 jogadores oriundos da base do Grêmio iniciando um jogo. Negócio. Então, esse ciclo todo a gente pegou. E como eu te falo, além da autonomia da alçada, eles priorizaram. É por aqui que nós vamos salvar o Grêmio. E foi mesmo. O Grêmio em 2007, tão rapidamente, fez uma final de Libertadores com o Mano Menezes. Então, assim, mas estava, olha, eu fui base no Grêmio durante 10 anos. E se eu te falar que a situação em 2005, ela estava pior do que a minha lá de 1980. Inacreditável. Enfim, mas eu também não acredito, viu, Fernando, sucesso e sustentação de clube grande se você não tiver a base como essa, essa sustentação, essa solidificação do trabalho. Não existe, não tem como. Não jovens tem como. promissores e diferentes competitivos. Esse é o resumo. É, e um selo, cara. Eu acho que nisso aí, o Inter antes do Grêmio e o Grêmio depois, nesse período, conseguiu isso. Aí eu vivi isso em outros clubes, tá? Principalmente lá no Flamengo. Depois tem um episódio específico do Vini Júnior para a gente poder falar o quão isso impacta nas futuras vendas. É você criar um selo. Quando vocês lá, Internacional, vende um Pato, um Leandro Damião e estabelecem, estou aqui falando, fora Sobes e outros tantos, você estabelece um selo de formação, o jogador médio que você forma já sai bem precificado. Enquanto que se você não tem isso, o teu grande talento, você não consegue ultrapassar o teu limite superior de preço no mercado. E entendo que quando você tem uma joia, ou a grande joia, você tem que fazer a melhor e maior venda possível, porque os que virão vão estar precificados lá em cima. E foi isso que o Flamengo fez lá, ainda em 2017 com o Vini. O Flamengo Não, não era um clube vendedor. Fernando, o Flamengo, até a venda do Jorge, lateral esquerdo do Flamengo, que por 9 milhões de euros, a maior venda da história do Flamengo foi o Renato Augusto, por $8. É inadmissível. Estamos falando aí, final de 15 e início de 16, o Jorge foi vendido. Quando surge o Vini, por 45, que foi a maior venda na época, depois veio Paquetá, Renier,
outros, tanto Viseu, assim, Léo Duarte, zagueiro, saindo por 14, por 15, quer dizer, os números. E olha o que o Flamengo vende hoje. Enfim, por isso que os clubes... Receber o Flamengo 1.200 é disso, né? Então, Tem esse componente aí. e Mas o selo de formação que o Palmeiras hoje também, né, acaba pelo trabalho realizado e também pelas vendas, ele acaba também conseguindo esse ganho, porque é um plus, né? O jogador tem o seu nível e onde ele é formado é que você vai botar o delta do valor. Rodrigo, de 2003 a 2011, o clube que mais vendeu na América do Sul foi o Inter, entendeu? Aí. Nós vendemos Diogo Rincon, Daniel Carvalho, Rafael Sobis, Nilmar, Nilmar, teve Nilmar. O Nilmar nós vendemos 2 vezes. O São Paulo foi o segundo clube que mais vendeu e nós tínhamos 100 e poucos milhões de reais na frente do São Paulo. Exatamente porque tinha esse selo, né? Tinha essa marca do bom jogador. E a torcida isso não aí. surpreendia, porque a gente dizia que ia vender, né? Sim. Para não surpreender o cliente, eu nunca gostei de surpreender o cliente quando eu trabalhava como advogado. Ele sempre sabia o que ia acontecer. E o torcedor era tratado igual. Não, vou vender 2 por ano, porque é a única chance que eu tenho de ser competitivo. E foi assim que a gente conquistou o que conquistou, né? É isso aí. Mas esse selo de qualidade na formação, ele faz toda a diferença. Porque não é simples. Não é simples você adquirir isso. E depois o ganho, o lucro que você traz depois, naqueles outros tantos que vêm essa linha de formação é muito grande, cara. É muito grande. E o Grêmio ali, naquele período de 2005 a 2008, conseguiu isso com o Lucas, com o Anderson, e aí conseguiu precificar jogadores 8, 9, que antigamente não conseguia. Eu lembro, Rodrigo, quando tu me deu essa aula em 2009, que tu contou como é que tu montou o teu departamento de inteligência naquela época, com as ferramentas daquela época. Então eu queria que tu contasse um pouquinho como é que era a tua realidade e como é que hoje tu consegue, né, trabalhar com um departamento todo específico, com softwares e tal. Mas eu lembro daquele caso que tu falava, ó, era o meu computador, o meu Excel, e eu fui montando passo a passo até criar uma base de Não, dados. Que a gente foi... quando eu lembro disso, Diogão, é até um negócio, a gente hoje diz como é que era possível, né? Mas eu sempre fui muito curioso, assim, nessas questões. Hoje minha esposa, minha mulher, que na época, recém-casada, eu sempre na TV, eu nunca deixei de ver as séries C que passava, B e tal, porque é ali que eu tinha que encontrar nessas séries menores, né, os estaduais e tal, aquilo que ainda ninguém viu. Porque aquilo que passa lá fora hoje, todo mundo sabe. Já ouvi essa frase. A gente tem que chegar Já antes, ouvi aqui essa frase né? aqui. Essa Então, frase tua aí eu escuto aí diariamente. agora na seleção, eu preciso ver Champions, eu preciso ver as outras ligas. Mas até eu chegar aqui, não. Eu fazia o inverso. Eu trocava o meu canal, eu buscava hoje nessas plataformas aí, essas competições de base, que isso realmente, pô, a CBF faz, né, esse fomento na base espetacular. Mas era isso, cara, eu tinha por posição, Diogão, por posição, os destaques com a... O que hoje você tem, não basta um clique, você tem tudo isso, mas eu tinha por idade, por posição, né, com clube, eu até mostrei isso uma vez, né, o agente, enfim, para tentar chegar antes. Normalmente os clubes que eu trabalhei, eu brinco que eu nunca tive do lado do dinheiro, viu, Fernando? Eu sempre tive na dificuldade. Ali, Fluminense, Unimed, ok. Concordo que ali tinha uma capacidade de investimento, mas os demais, reestruturação no Flamengo, sem dinheiro no Vasco, reestruturação no Grêmio. No Atlético, nenhuma coisa, não tinha dinheiro, mas também não tinha excesso, enfim. Inter nem se fala, né? Então, assim, sempre na dificuldade, né? Então isso me instigava, me estimulava a ter que chegar antes, cara. Se chega para ir lá e disputar aquilo que todo mundo sabe, meu amigo, tu tem que convencer o agente, convencer o atleta que tu pode dar algo diferente. Às vezes conseguia. Hoje, uma coisa que nos clubes que eu passei, eu procuro separar bem. O que é o analista de desempenho e o que é o analista de mercado. Eles se comunicam, mas são com objetivos distintos. A análise de mercado, ela é justamente para prospectar,
para realocar atletas, para buscar boas oportunidades. Isso é constante. E o analista de desempenho é para atendimento à comissão técnica, especificamente. Eles se comunicam porque muitas vezes é através do analista de desempenho que o técnico identifica carências no grupo. Mas a análise de mercado, ela, na minha visão, é um departamento que tem que estar muito alinhado com os objetivos do clube. Como assim? Você pega hoje uma SAF. Tem as suas especificidades. Uma SAF ela não vai sair investindo em jogadores, vamos lá, acima de 30 anos, ou muitos. É um caso ou outro de uma oportunidade. Então ela tem um foco, tem um objetivo, tem um perfil de atleta desejado. E esse departamento de mercado tem que estar alinhado com isso. Senão, tua montagem de elenco ela já enfrenta dificuldade. E o analista de desempenho, justamente, é a questão dos adversários, do próprio time, é o auxílio na preparação das palestras, dos vídeos do treinador. Eu acho que funciona bem. Pra você ter uma ideia, é quase a proporção de 3-1 na questão da análise de desempenho, porque na análise de desempenho são poucos, porque o foco é atendimento à comissão técnica, enfim, na análise de mercado, o que a gente vê nos clubes é cada vez aumentar o número de profissionais, porque tem muitas plataformas, você tem acesso a muitas informações, muitas ligas, e aí aquilo que a gente estava falando há pouco tempo do meu banco de dados lá, customizado, tem que chegar antes, senão o preço é alto, senão inviabiliza. É mais ou menos isso. Bom, Rodrigo, tu falou aí em escassez, né? Tu é um profissional que trabalha na escassez e trabalha na fartura, mais na escassez. Aí Bem mais. Tu sai do Grêmio e antes do Fluminense tu vai para o Vasco, que era uma escassez não só de dinheiro, como de ideias, né? Como de ideias, que é a pior das escassez. Então, queria te ouvir sobre isso, aquele contato lá com o Vasco, naquela situação, e aquela reversão total de expectativa, né? Do nada o clube cresceu, teve desempenho, foi campeão da Copa do Brasil, subiu de divisão, enfim, foi um grande Fernando, trabalho. Eu reputo um dos melhores trabalhos teus. Obrigado, foi espetacular, porque aquilo ali E foi um ato de coragem, tá? Se eu tivesse pensado bem, eu não ia. E ainda mais tendo o Miranda na oposição, né? Não era nem do teu lado, né? Mas foi assim. Em 2008, o Grêmio chega em segundo colocar, perdendo o campeonato para o São Paulo, que até hoje a gente, eu particularmente, isso ainda fica me remoendo, porque podia ter sido campeão ali em 2008. E aí, toda aquela história... O campeonato foi surpreendente ter chegado onde chegou e surpreendente ter perdido, né? Para mim, Não. hoje, analisando de longe. Né? Não, se analisando de longe, não. Analisa o elenco e tudo. É aquela história. Se iniciasse o campeonato, eu diria que o Grêmio ali estaria entre os 8, vai, dando tudo certo. Mas depois que você abre e vira um turno com 10 pontos para o São Paulo, que foi o que acabou sendo campeão. E o Grêmio, não é que o Grêmio teve uma queda, Fernando. O São Paulo é que teve uma sequência inacreditável. E aí buscou esse tricampeonato. Mas aí, numa festa aqui no Rio de Janeiro, inclusive, do campeonato, em que viemos para cá, eu acabei conhecendo as pessoas do Vasco, né? O seu Mandarino, o Roberto Dinamite, que era o presidente, tinha o Carlos Leite, empresário, que era um dos apoiadores e que ajudou muito esse grupo. E aí conversamos e tal, e eles recém assumindo o clube, o Vasco tinha caído em 08. Então, nós precisamos trazer um cara assim, pô, queria que... uma conversa embrionária, assim. Também. Volto para Porto Alegre, esse dezembro, e houve a mudança de diretoria. E, enfim, eu, óbvio que a gente conversou muito a respeito da continuidade, eu já estava numa posição de exposição, né, nível de risco também. Bom, e no fim das contas, algumas coisas que a gente conversou no Grêmio ficaram para serem resolvidas depois. Eu tomei uma decisão pessoal, corajosa, de pegar minha mulher, o meu filho, que tinha 1 ano, e dizer, eu vou aceitar esse desafio do Rio e do Vasco. E foi a melhor coisa que eu fiz, Fernando.
porque a gente conseguiu, por conta disso, a escassez ela te permite, muitas vezes, você ser mais arrojado, sabe? Nessa questão. Porque era o Dorival Júnior, o treinador, a gente praticamente montou aquele, com apoio, inclusive também do Carlos Leite como investidor, com a confiança do seu Mandarino, do Roberto, a gente montou aquele time da Série B. E se eu te falar o time da Série B, com alguns jogadores emprestados do Inter que nos ajudaram, principalmente Tite, zagueiro, e Ramon na lateral esquerda, depois fizeram a sua carreira, vários deles começando. A gente trouxe o Fernando Praz de Portugal, ninguém lembrava. Fagner na lateral direita, vindo do Corinthians, sem ter jogado, passado lá pela Holanda. Do meio para frente, Newton também, que passou até pelo Colorado, quer dizer, vários jogadores, Elton, centroavante, que fez muitos gols, aí tinha Carlos Alberto. Montamos ali o início de um time que, em 2011, realmente foi o grande ano do... Diego Souza, já estava lá o Diego Souza? Não, Diego Souza chegou em 11, em 10 fomos buscar ali, 10 para 11 fomos buscar o Alexandre no Inter, lembro como se fosse hoje, o presidente Giovanni Luigi, e Éder Luiz, Felipe Bastos, aí Eduardo Costa, aí começaram a surgir os garotos, né? Porque em 2009, Fernando, tinha, ó como que é o Vasco, na caos que se encontrava, como é uma camisa pesada. Felipe Coutinho, subindo, Souza, volante, Alan, esse que está no Botafogo, o Alex Teixeira, essa turma aí, subindo, assim, com idade de júnior ainda. Então foram aproveitados, deram uma sustentação, em 2011, aí sim, com o Diego, com o Alexandro, com o Éder Luiz, com o Felipe, voltando, Juninho Pernambucano, aí já estruturado a gente conseguiu. Campeão da Copa do Brasil e vice-brasileiro de novo. E aquela Libertadores que o Corinthians ganhou... Foi 2012. Foi 2012. Aí eu já lá? estava no Fluminense já. Ah, tá. Mas também a base... Mas era a mesma base. Né? O mesmo time. Tanto que aí em 12, Fernando, no Vasco, infelizmente, acontece aí uma debandada, a saída dos jogadores, por uma questão de falta de pagamentos, enfim, aí começa o problema do Vasco, cai em 13, e aí... Mas eu também, tanto que trabalhei no Flamengo, qual tenho o maior respeito, Fluminense, a gente foi campeão brasileiro no Fluminense, campeão carioca lá com o Abel, com o nosso amigo, mas sem dúvida alguma, por ser o primeiro clube aqui no Rio de Janeiro, essa identificação do vascaíno comigo, enfim, é muito forte ainda hoje aqui, muito forte por causa disso. Que, querendo ou não, né, foi o último título nacional do Vasco. E era uma terra arrasada. Eu me lembro que na época ainda tinha Clube dos 13, e eu convivia com o Roberto, mais com o Mandarino. O Mandarino é uma grande figura, né? Eu gosto muito dele. Grande, espetacular. E nem sei onde me levou o Mandarino, não falei mais com ele. Ele tá aí, toca as empresas dele, seguidamente me liga, um grande vascaíno, tudo, mas se afastou do futebol por também. Ele entregou muito. E não foi reconhecido. Você sabe como é que é o futebol. O próprio Roberto não reconheceu suficientemente ele. Roberto. Né? E em algum momento eles tiveram essa cisão. Acabou que termina o meu contrato com o Fluminense em 13, final de 13, eu fico 12 e 13. E aí o Vasco cai em 13, eles me convidam, todo esse grupo de pessoas, eu volto em 14, que era o último ano do Roberto no Vasco, e aí a gente consegue o acesso de novo, aí depois assume o doutor Eurico, e eu vou pro Flamengo. Mas no Fluminense, aí vamos passo a passo. Saiu do Vasco pro Fluminense, aí era o Unimed. A Unimed, né? Doutor Celso Barros. Essa Unimed, como é que funcionava? Fernando, assim, é claro que era muito atuante, não era apenas um patrocinador. Atuava na questão comercial e nas relações, era um patrocinador. Mas eu posso te afirmar que era uma cogestão, né? A verdade é essa, era uma cogestão. Então tinha o Peter Simpson, que era o presidente, junto com o Celso Barros. Alinhados muitas vezes, desalinhados outras. Mas o Dr. Celso não era um cara assim que participava da gestão. Ele participava daquela que ele gostava, montagem de elenco. Então, por mais que se tivesse aí as análises, os números, nós tínhamos que convencê-lo de que realmente o nome era bom, né? Então,
mas um cara fantástico, No final do dia, ajudou, quem assinava o cheque era ele, Rodrigo. e sem dúvida. Opa! Então tu tinha É que porque fazer assim, todo o trabalho de montagem, mas também um de convencimento de acordo com o que tu imaginava. e que o Abel desejava como treinador, o que era melhor para o time. E assim, o Dr. Celso ajudou demais o Fluminense. Nossa, mudou de patamar. Por quê? O Fluminense ainda não tinha essa infraestrutura, não tinha o CT que ainda tem, que tem hoje. Então, muitos desses grandes jogadores, em 2012 tinha Edinho, ex-Inter, Diguinho, Jean, Alta, Wagner, Thiago Neves, Wellington Nem, Fred, Rafael Moura, nossa, o Deco. Então o time era muito bom. Mas como é que um jogador desse vai para um clube que não tem a melhor ferramenta de trabalho? Ele vai através da remuneração, da perspectiva de ganhar título, de ganhar premiação. Isso foi durante um tempo. Hoje o Fluminense está estruturado, né? Não tem a menor dúvida disso. Mas até na montagem de elenco, né? É engraçado porque na hora da distribuição do investimento, o Dr. Celso gostava de concentrar nos homens de frente só. Dali do meio para trás, ele vamos com o que a gente tem, vamos botar dinheiro lá na frente. Então, assim, às vezes para o treinador, né, para a gente conseguir equilibrar o elenco, não era fácil, não. Mas, pessoa que eu sou muito grato, nossa, um querido aí, e que muitas vezes não é reconhecido também, viu, Fernando? Porque, não sei, aí é umas questões políticas do Fluminense, mas ele fez muito bem ao Fluminense. Bom, outro dia nós conversamos aqui com o Fred Luz, né? Ah, Luz, responsáveis por aquela gestão do Flamengo muito recatada assim, em termos de gasto, e em seguida com a tua presença, né? E mesmo assim, com esse recato financeiro, acabou conquistando aí uma Copa do Brasil, né? E tendo algum desempenho razoável, teve desempenho mal, desempenho ruim, mas a gestão começou a se aprimorar por ali, né? Os é conceitos, critérios, a formação de uma ideia, né? De que era necessário. E eu acho que impressionante, Fernando. só fazendo um gancho, né, Impressionante. Rodrigo? Tu fala da tua trajetória lá atrás, quando tu chega num clube que está mais estruturado, é essa gestão do Bandeira, né, que já começa a olhar com um olhar mais profissional para o Flamengo, e aí começa a vir também o olhar para a infraestrutura. Eu lembro que quando tu chega lá, era lá no início dos containers da obra lá, Peguei e tudo isso. hoje é uma potência. Então, assim, foi um olhar para todos os detalhes ali do futebol, né? Então, só para a gente É, o, contextualizar no tempo, quando tu traz lá do. É, quando eu falo, né, de já ter uma estrutura montada, uma estrutura de processos. Isso o Flamengo tinha quando eu cheguei, porque o Bandeira, o Fred, esse grupo aí também, Bap, Landim, eles faziam parte do mesmo Todos grupo, eram do mesmo grupo, né? todos, a partir de 13, 14. Inclusive o executivo lá, campeão e tudo, foi o Pelaipe. E assim, foi, claro, que um título meio fora do contexto, porque o objetivo dessa gestão era justamente estruturar o clube, né? A verdade é essa. E a conta deles era uma conta simples, Diogão, porque assim, o Flamengo sempre foi essa potência na capacidade de arrecadar, só precisava se organizar, né? Então, assim, eu lembro bem que o balanço financeiro era um déficit assim de 2-1 entre o que arrecadava e o que devia. Era o dobro o que devia. E como qualquer gestão doméstica, qual é a maior dificuldade que todos nós temos na nossa casa? Disciplinar nossas mulheres, nossos filhos, não é? Para que não gastem. A mesma coisa no clube. O problema é disciplina. E o Flamengo fez isso com maestria. Existia disciplina, existia muito rigor. No momento que nós definíamos o orçamento, se eu, em algum momento, fizesse qualquer solicitação fora do meu orçamento, do que já estava definido, eu tinha que gerar essa receita. Senão não tinha como. Tinha lá hoje é CEO do Flamengo, Paulo Dutra, era o CFO lá, ele cuidava de toda a parte financeira. E, paralelamente a tudo isso, pagar a dívida, alavancar as receitas, porque aí inverteu-se a balança. Em muito pouco tempo, o Flamengo dobrou as receitas em relação ao que devia. Então, transformou essas dívidas onerosas em dívidas bem mais administráveis, e recuperou uma coisa fundamental que eu tenho certeza que é o que traz o Flamengo até hoje seu destino
dos melhores jogadores disponíveis, dos melhores negócios e onde os agentes mais têm interesse em fazer, onde foi na credibilidade. E aí, a atuação, você sabe, você viveu em clube e você se relacionou durante muito tempo, se relaciona até hoje com a gente. Ele vai levar o melhor produto dele para onde ele sabe que vai receber. Simples assim. Não existe mágica. E o que o Flamengo fez? Rodrigo, tu não precisa nem negociar a comissão. Nós vamos fazer um padrão de comissionamento. É 7% ao longo do período. Mas não vou trazer ninguém assim. Não, vai. Pode mandar para mim. E mandava direto para ele. E aí começou que alguns agentes me ligavam, pô, o Flamengo tá com algum problema? Eu, por que não? Não, faltam 5 dias para vencer minha nota, eles mandaram pedir a minha nota para pagar minha comissão. E aí começou. Não, tá com algum problema, os caras vão pagar em dia, vão pagar antecipado? Como assim? E isso, no mercado, faz toda a diferença. Quando um jogador lá fora quer voltar, o agente vai ligar para quem? Para qual clube? O que ele tem de melhor. Então, assim, foi esse redesenho financeiro, alavancou as receitas, reduziu as despesas, recuperou credibilidade e começou a investir na infraestrutura. Mas nós ficamos lá, dos meus quase 4 anos, praticamente 2 anos, realmente nos containers, melhorando uma coisinha ou outra, para sim, quando começou essas vendas robustas, aí sim, isso eles tinham muito claro. O objetivo fim é o futebol. Sim, mas vamos gerar as receitas para o futebol? E assim foi. De iniciar ano, falar, olha, tem 10 milhões de reais para iniciar a montagem de time. Ah, isso não é nada. Não, tudo bem, mas tudo que tu vender, pode reinvestir. Então, assim, muito ali no início, falando a partir de 15, né, que o primeiro jogador, assim, de maior renome que a gente conseguiu levar foi o Paulo Guerreiro, saindo do Corinthians. Depois já veio Diego Souza, Diego Ribas, Diego Alves, conseguimos levar o William Arão. Estou falando de caras que foram campeões lá, né? A primeira aquisição pesada foi do Everton Ribeiro em 2017, onde estávamos vendendo o Vinícius para o Real Madrid e adquirindo o Everton Ribeiro lá nos Emirados. Bom, a partir dali, a história do Flamengo vocês conhecem, mas assim... O Arrasca foi contigo também? Não. Isso aí já foi a partir de 19. Lembro bem que o presidente Bandeira entregou, né, na sua transição aí já dinheiro em caixa, e mérito de quem seguiu fazendo essa gestão, né, obviamente, dos investimentos feitos, da continuidade de arrecadação, como a gente falou antes, né, do selo dos jogadores do Flamengo, né, as vendas do Flamengo. Aquele momento de Inter, quando tu veio para o Inter, a tua relação... Tinha saído do Flamengo. Tinha terminado? Isso. Estava fora do Flamengo. Fernando, assim, o único clube que eu não terminei o meu contrato foi o Flamengo. E quando teve um episódio aqui, Campeonato Carioca, enfim, era o meu último ano de contrato, o último ano do Bandeira em 2018. Mas aí o nível de desgaste, 3 anos e meio num clube como o Flamengo, representa 7. E bom, aí eu disse, não vou dar um tempo aí, vou dar uma descansada. Mas aí veio o convite do Inter, né, lá do Roberto, do Marcelo, que tu conhece bem, do Alê. E eu falei assim, pô, faz 10 anos que eu saí do Sul, que trabalhei no Grêmio. É um desejo pessoal trabalhar internacional, imagina, é um reconhecimento ao profissional. E aí eu tive convite de outros clubes, mas a decisão do Inter era voltar para casa e poder trabalhar no Inter. Te confesso, Fernando, que sofri bastante, sabe? Porque, não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu não imaginava que o fato de eu ter sido atleta do Grêmio, ter tido essa identificação quando jovem, me carregasse de uma responsabilidade a mais, entendeu? Eu tenho a tranquilidade que a gente fez o melhor que podíamos na época, batemos na trave naquela Copa do Brasil, né? Contra o Paranaense, tínhamos tudo para vencer, enfim. Mas... E o vice-campeonato também, quando tu saiu. Eu saio em fim de 20, termino o meu contrato, mudou a gestão. Aí teve mais 9 rodadas, né? Mas claro, aquele elenco, o próprio Abel, nós fomos buscar novamente, né? Mas eu digo assim que eu esperava um pouco mais de, não vou dizer isenção, e nem reconhecimento,
mas cada vez que tinha um insucesso que o Inter tinha, era o fato da minha identificação ou relação com o Grêmio, coisas que tá de muito tempo, isso já era passado 10 anos, porque eu estava fora do Rio Grande do Sul, e eu fui porque eu queria muito ter trabalhado no Inter. E fui muito bem tratado por todas as pessoas do Internacional, todos os profissionais, todos vocês. Mas eu acho que nisso a gente precisa evoluir, sabe? Não, tu viu o que Porque, aconteceu com o Roger recentemente, né? então, O Roger teve vídeo que tá. ganhar um gauchão, teve que ganhar do Grêmio, né? E teve que vibrar na beira do campo para. É. É brincadeira, né? Não tem. E imaginar que porque a gente que vira profissional, assim, não existe time mais importante ou clube mais importante do que o que a gente está. É dali que os meus filhos vão no jogo, se identificam, que sofrem numa derrota, que tem a possibilidade de, numa vitória, no mínimo sair para jantar, eu poder buscar eles numa escola. Então, a minha vida, a nossa vida pessoal, de quem é do futebol, ela depende diretamente ao clube que nós estamos. Então, não tem nada mais importante. No período que eu estive no Grêmio, nada mais importante que o Grêmio, nada mais importante que o Internacional, no período que tive, e assim sucessivamente. Mas eu entendo que o torcedor não consegue interpretar dessa forma. Eu acho que isso aqui é só aqui ou tu sofreu isso lá no Rio? Aqui mais. Aí mais, né? Aí mais. Por que aí mais? Porque aí são dois. No Rio de Janeiro não são dois. Mas eu sofri um pouquinho no início no Flamengo. Tu vê, eu trabalho no Vasco, eu passo pelo Fluminense, volto ao Vasco por um ano e depois vou pro Flamengo. Mas o fato desse trabalho, tu vê, é um negócio impressionante, né? Porque aqui a rivalidade Flamengo-Vasco ela é muito grande, né? Então, no início eu sofri um pouquinho, mas nada como aí, nada. Aqui a nossa dualidade é mortal, né? É. E Esses dias ela, eu fiz um comentário escrito no Instagram sobre a atuação do Fluminense estratégica e adequada no Campeonato Mundial. E, consequentemente, eu elogiei o Renato. Consequentemente. nossa, Que eu tive de. é, eu imagino. Cara, E, e um negócio assim, né, cara, que a gente, usando essa questão do Mundial, cara, como é bom a gente ver, o futebol brasileiro ele sempre foi reconhecido por um grande exportador de talentos, um grande celeiro de talentos, mas o mérito, na grande maioria das vezes, da formação, da lapidação final, ficou com eles, os europeus e tal. Nós éramos mão de obra, ponto. Quando tem esses enfrentamentos, que pode se discutir o início ou não de temporada, eu acho que, sem dúvida alguma, isso tem um peso, mas que você vê enfrentamentos, no mínimo iguais, eu acho que passa a mensagem que aqui tem trabalho, que a nossa liga é boa, que o nosso campeonato é competitivo, podemos melhorar sim, mas eu acho que o maior legado foi esse. A gente deixa de ser, na visão para fora, apenas exportadores, porque isso foi uma vida inteira. Então, já que você falou do Renato, ele do jeito dele, muito específico, ele tem razão em muita coisa que ele disse, porque não é fácil o Fluminense ser semifinalista, ter os enfrentamentos que teve, assim como o Botafogo, o Flamengo e Palmeiras. Quando vai para esse Mundial, é uma possibilidade de demonstrar que aqui existe algo além do que só esses talentos individuais aí. E aí a seleção, Fernando, por que ela é respeitada? Porque é a reunião desses talentos. E na cabeça de muitos, é a reunião de talentos sem precisar de muito trabalho. Com o passar dos anos, viu-se que precisa trabalho também, precisa ter celeridade, às vezes, nos processos aqui, porque senão aí você não ganha deles lá. É o que a gente está tentando aqui. Mas historicamente, não é o assunto, mas é um negócio que eu já falei algumas vezes sobre isso. Historicamente, só em dois momentos de Copa do Mundo, em 62 com o Garrincha, em 86 com o Maradona, venceu a seleção que tinha talento individual diferenciado. Nos outros, mesmo em 70 e em todas as outras Copas, o coletivo que ganhou. Né? Então, se tu não estiver bem coletivamente, se não estiver bem armado, tu não ganha. Não adianta. E Fernando, vamos falar uma coisa aqui que pode até depor contra, né? Porque o conceito do futebol brasileiro é de ataque. Nesses anos, desde 2002, não, de 94,
para hoje, todos esses anos, as 2 vezes que o Brasil foi campeão mundial na Copa, ele privilegiou a defesa e não o ataque. Não que os atacantes não tenham feito a diferença, pelo contrário, fizeram, mas eu estou falando no sistema, no modelo de jogo. Você pegar em 94, além da linha de 4 atrás, jogou com 3 volantes mais o Zinho, que sempre foi um grande auxiliar de meio campo. 4 atrás, em alguns momentos, era a linha de 5, porque o Mauro Silva recuava a marcar o atacante, entendeu? E aí ficava 3 zagueiros, sobrava o Aldair. Isso se substituiu o Raí, na época, né, pelo Mazinho, que daí acabou encontrando aquela engrenagem ali para que tivesse Bebeto e Romário para decidir. Eu estou falando que não é que não decidiram, eles decidiram, mas o modelo foi cuidando o nosso sistema defensivo. Vão para 2002, mesma coisa. 3 zagueiros com 2 volantes, para que Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, né, fizessem a diferença. Todas as vezes que a gente foi para Copas, muitas vezes tentando acomodar os talentos, estou falando nesses 30 anos para cá, né? Não estou falando nas outras gerações. O Brasil talvez até tenha jogado um futebol melhor, mas acabou que não conseguiu chegar ao título. Por N motivos, N variáveis. Porque é um torneio, Fernando, ele é um torneio. É um torneio. O Branco aqui, que é o meu coordenador da base, ele diz, né, do jeito branco de ser, Copa do Mundo são 3 jogos, Rodrigo. É quarta, semi e a final. Até as quartas tá tudo lindo, maravilhoso, mas quando vem as quartas é outra competição. Tem razão. Se tu pegar dentro desse teu raciocínio aí, a seleção mais elogiada que tem nos últimos anos é de 82, que não ganhou. É mais elogiada que a de 94. Por isso que a gente tem que rever os conceitos nossos. Entendeu? A gente... e é difícil, por isso que, assim, às vezes os treinadores brasileiros sofrem isso. Porque acaba que sempre tem a contestação por querer fazer algo diferente ou privilegiar diferente. Pô, a última... Até as mudanças no decorrer da Copa do Mundo, Fernando, você não vê estimularem a... Pô, vai para um mata-mata, vai para umas quartas de final. Poxa, vamos segurar... Não. Empurra atacante e temos mais chances. Enfim, e aí acaba que a gente fica fora por um detalhe. Eu vou te mandar um texto que eu fiz sobre a contratação do Ancelotti um ano antes dela ser feita. Quer dizer, eu não sabia se ia ser feita. Foi quando foi contratado o Fernando Diniz. O que eu digo? O Ancelotti é um treinador resultadista. Ele joga de acordo com o adversário, de acordo com o que ele precisa, de acordo com os elementos que ele tem na mão, os atletas que ele tem na mão. Ele não vai satisfazer a opinião pública brasileira, porque ele não é um treinador só de atacar, ele é um treinador, às vezes, de fazer linha de 5, né? Às vezes de esperar, às vezes de dar a bola para o adversário, às vezes ele ataca. Dependendo do contexto, ele monta a estratégia dele. Então ele não vai jogar um futebol vistoso, ele vai jogar um futebol ganhador, né? Perfeito, é isso. E mais, né? Ele, nessas confidências que ele faz, porque chegou aqui, ele não é treinador, nunca foi treinador de seleção, assim como eu nunca fui diretor de seleção. Estou há 1 ano e meio aqui, estou aprendendo. É uma dinâmica, é um dos temas que você ia falar. Não, vamos falar mais adiante. Eu estou me antecipando aqui. Que é um tema, mas falar de futebol, tudo vem, né? É uma dinâmica muito diferente. Então a gente tem que se adaptar e entender. Aí, o que ele fala, ele diz, poxa, às vezes no clube, né, eu tenho que me adaptar, eu tenho que mexer as pedras que eu tenho. Desculpa. Na seleção, se o jogador não render, ou se porventura eu não quiser contar com ele, na outra é só não chamar, né? Digo, é só não chamar. Pô, isso é bom. Ou seja, um cara grande... Não lugar para ninguém, né? Não precisa um cara grande que ele não queira. Um cara grande que, né? E na parte pessoal dele, é um cara espetacular, fantástico, simples. Algumas coisas que a gente aprende também, Fernando Diogão, é o seguinte: normalmente, os caras grandes, os vencedores, os que são referências, são simples. Dureza são os outros. Eu vivo isso todo dia aqui, Rodrigo. Sei bem como é que é. Os caras que foi campeão do mundo, né? Tem Libertadores, tem isso, tem aquilo, é fácil, é tranquilo.
É isso, é isso. Os grandes são simples. Sabe por quê? Porque não tem aquela história do medo, do fantasma. O cara é autêntico, né? E tem convicção. Vale para jogador isso aí também. Vale muito para jogador. Aquele que te traz solução é simples. É fácil de lidar. Os problemas é. Bom, mas vamos seguir então na nossa linha aí, porque senão a gente sai fora e fica até às 6 da tarde aqui. Vamos lá. Liberar. Bom, estamos no Inter, passamos o Flamengo, estamos no Inter, que foi uma passagem que não teve título, mas que teve êxito, né? Infelizmente, não, pela troca de gestão, tu acabou não continuando, né? No momento em que o clube como um todo tinha se acertado, se azeitado com o Abel e poderia ter vencido aquele campeonato. Eu até acho que se tu tivesse continuado ali, talvez, né, aquelas questões de arbitragem teriam sido coibidas, não sei, pode ser que não. E também teve o período da pandemia, que parou o campeonato, período, teve ajuste de calendário. Foi, mas que foi isso, por isso que entrou 9 rodadas depois em janeiro e fevereiro. Eu não preciso te dizer que era óbvio que eu queria no mínimo terminar o campeonato no Inter. Lembra que o time deu uma arrumada. Primeiro que teve no ciclo, né, voltando ao Inter, aquele primeiro período, eu chego no Internacional, Fernando, lá em 2018, o Inter tinha começado, né, a Série A, o Inter estava lá em 17º, então poxa, a gente chegou em terceiro com o Papito, com o Odair. Foi uma arrancada, assim, porque estava fora de Copa do Brasil, enfim, então teve, né, essa competição, mas chegou em terceiro em 2018. O primeiro... E com bom rendimento, né? Com bom rendimento. 2019, que seria, vamos lá, o ápice desse ciclo, que foi a Copa do Brasil. E óbvio que depois da Copa do Brasil teve aquela frustração, enfim, de um título perdido dentro de casa, que acho que a gente perdeu lá na Arena, né? Depois você jogar para virar um resultado não era simples. E aí a gente chega ali em 7º, né, no Brasileiro, classificando para uma pré-Libertadores, aí muda, né, vem o Cudê para o ano de 2020, começa muito bem, enfim, mas teve a saída repentina dele, e aí vem o Abel, que demorou ali algumas rodadas, né, não sei se você lembra, né, que o Inter ficou sem ganhar, enfim, mas depois, quando ele encontra o encaixe do time, e que a gente joga lá com Boca na Bomboneira também, vazia, mas que a gente reverte um resultado, ganha deles de 1-0, vai para os pênaltis, poxa, ali o time já dava sinais de que ia competir. E aí, bom, aí teve aquela arrancada no Campeonato Brasileiro e detalhe, eu já estava no Atlético Mineiro naquela reta final, e a gente estava no vestiário, o Atlético já não tinha mais chance de ser campeão, chegou em terceiro, né? E o jogo do Internacional acontecendo, aí tem o gol, anula, tem o pênalti, anula. Eu lembro direitinho que eu estava no vestiário do Mineirão nesse dia e sofri muito, porque por mais que eu estivesse no Atlético já como profissional e o foco lá, enfim, mas me sentia parte integrante daquele trabalho ali e era merecedor para o Inter, para o Abel, para as pessoas, enfim. Bateu na trave porque você ser vice-campeão com uma distância de pontos, ou então é diferente. Ali era o Wilton Pereira Sampaio, né? Voltou atrás, né? Lembro. Voltou atrás no pênalti que ele marcou e aí anulou um gol incrível. O Cássio. O Cássio pulou sozinho, largou a bola e deu falta. E teve o lance do Edenilson, que aí sim foi o VAR, né, Fernando? Aí não tem como... ali não dá para falar. Ali não tem. Tava impedido. O VAR marcou, estava impedido. Eles fizeram Mas Deus é tão bom comigo que aí termina, né? Acabou que muda a gestão. Eu vou pro Atlético. E já fui vice-campeão brasileiro e campeão brasileiro em outros clubes antes de chegar no Atlético, né? No Fluminense, vice-campeão no Vasco, enfim, no Grêmio. Aí vou pro Atlético, 50 anos sem um título brasileiro. Aí sim, isso marca qualquer profissional, porque a gente consegue esse título em 2021. Uma coisa que eu aprendi também, que muita gente, não sei se você pensa da mesma forma, mas hoje, com esse calendário, com esse nível de competições,
o Campeonato Brasileiro, ele te viabiliza, talvez, você bater campeão em Copas. O inverso é muito difícil. Acontece. Mas eu lembro em 2021, o Atlético, nós tínhamos tanto foco no brasileiro, sair dessa fila de 50 anos, que o Campeonato Brasileiro encerra antes. E a gente é campeão brasileiro lá na Bahia. Tinham mais 2 ou 3 jogos à frente. E depois viria a final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então, quando você tá bem na tua competição principal, a gente foi jogar a Copa do Brasil imaginando, isso vai ser um plus. Aí o Galo já decidiu no primeiro jogo, 4-0 contra o Paranaense em casa, depois 2-1 na Arena da Baixada. E por que eu falo isso? Porque eu lembro do Beira-Rio, os integrantes e amigos que eu tenho no Atlético Paranaense, subindo no Beira-Rio para comemorar naquele Beira-Rio lotado. E eu, aquela imagem, digo, não, era para nós estar lá em cima. Em 2021, quando tem sempre aquela dificuldade, né, de quando acaba o jogo, o adversário subir, né, Fernando, para comemorar. Aí esses mesmos colegas e amigos da Atlético Paranaense, digo, 2 anos atrás vocês comemoraram dentro do Beira-Rio, agora é a nossa vez aqui, minha vez de entrar aí, abre o portãozinho aí que nós vamos entrar todo mundo aqui. E foi exatamente isso. Por isso que o futebol, ele encanta. Mas eu Mas acho, um pouco nesse assunto, eu acho que eu já fiz de tudo, né, para participar de campeonatos concomitantes. Poupar, não poupar, titular, reserva, meia boca. E hoje, pela exigência física que existe, eu acho que tem que priorizar um campeonato. E eu, Grêmio, eu, Atlético Mineiro, eu priorizaria o Campeonato Brasileiro. Entendeu? Por quê? Porque os outros vão estar envolvidos nas suas competições e eles vão deixar vão dar margem a que tu tenha uma pontuação eles forte. tropeçam. Eles vão tropeçar pela sequência de jogos, porque eles vão participar de tudo. Estou falando dos dois que são os principais hoje, Flamengo e Palmeiras, né? Sem dúvida. Totalmente o São Paulo, mas o São Paulo tá na mesma família dos outros. Enfim, eu priorizaria o brasileiro. Eu, se fosse Inter, eu priorizaria o brasileiro. Não, e eu te falei pelo sucesso, agora eu vou te falar pelo insucesso do Galo ano passado. O Galo abre mão do brasileiro e vai para a Libertadores e Copa do Brasil. Perde as 2 finais. Escapou do rebaixamento na última rodada, Fernando. E aí, como é que você termina o ano? Fracasso. Vice-campeonato mais rebaixado é fracasso, né? Compreendeu? Então, assim, se mesmo perdendo, o Galo lá tivesse entre os 6, tá no G6, G4, G6, esse é o segundo campeonato dentro do Campeonato Brasileiro, né? Esse é o ponto. Então, assim, às vezes os clubes, sem falar no nível de responsabilidade e tensão quando você bota na Copa, tem um dia que a bola que não vai. E aí você fica eliminado de uma Copa, meu amigo. Essa que a gente chama, né, dessa... Mata-mata não dá para recuperar, o brasileiro não dá, né? E o brasileiro, cara, se você não tiver como foco realmente ganhar, tá no G4, pelo número de jogos, o atleta, ele desvia o foco, ele não consegue esse nível de concentração para entrar num Campeonato Brasileiro como se cada jogo fosse uma decisão. E é o que precisa, senão não ganha. De quem tem mais investimento, não ganha. Esquece. Porque não tem como você competir elencos, né, com esse nível de investimento. Você só ganha o brasileiro, você transformar o brasileiro na tua Copa do Mundo. A cada jogo, externalizar isso, tá? Falar pro teu torcedor, você tem que estar aqui todo jogo, nós temos que fazer um número X de pontos em casa, papapá, nós vamos sair da fila. Você não verbalizar isso e trazer esse ambiente, esquece. Rodrigo, tudo que tu falar pro torcedor não vira cobrança, cara. Entendeu? É isso. Se tu falar a verdade pro torcedor, quando tu cair da Sul-Americana, quando tu cair da Copa do Brasil, não vira cobrança. Entendeu? Tu tem que verbalizar, tem que ter um plano. Eu sou dela, eu gosto de ter plano. Olha o meu plano, é ganhar. E traz o torcedor para junto do teu plano, ele tem que comprar o teu plano. Exato. Ele não é teu sócio? Então é o seguinte, nós vamos agora aqui, Campeonato Brasileiro, nós vamos ter que dar a vida, entendeu? Tá sendo no detalhe. Porra. E aí as Copas, aí já que estamos falando nesse assunto, como é que eu, depois de tanto agir mal e acertar e errar,
o que eu faria nas Copas? Eu priorizaria o brasileiro, hoje, Inter, né? A não ser, por exemplo, o Palmeiras pode priorizar as Copas, porque já ganhou o brasileiro várias vezes recentemente. Mas eu Exatamente. priorizaria o brasileiro, e nas Copas eu jogaria com metade do time, com os reservas sendo os titulares. Metade do time titular e metade do restante no banco para entrar depois. E jogar temperado, temperar o jogo, temperar, né? Não te atirar, não ser propositivo, né? Jogar o jogo que tem que ser jogado em Copa, né? Exato. Essa seria a minha estratégia, né? E a Copa, ela tem 2 jogos, né, sempre. Eu lembro, lá em 2011, quando a gente falou, voltando ao Vasco, o Vasco tinha sido campeão da Copa do Brasil, porque ela acabava no meio do ano, então tinha a vaga já de Libertadores. Estava disputando a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Cansamos, na época, de viajar para Bolívia, Colômbia, na época sul-americana, com 15 jogadores, deixando os titulares. O foco era o Campeonato Brasileiro. Sabe o que acontecia? A gente perdia lá no Peru. Sabe o que acontecia em São Januário? Revertia sempre. Porque aí nós convocamos todos os anos. Aí botava ali a maioria de titulares e eliminava a viagem, o desgaste, certo? E priorizava o jogo de volta. E reverteu. Sabe o que aconteceu com esse mesmo Vasco, com um elenco enxuto? Semifinalista da Sul-Americana. Perdemos, naquela época, para a Laú de Chile, do São Paulo, que foi a campeã. Tudo isso em 2011. Então, assim, você tem que montar o plano. E a gente diz, olha, nós vamos lá para evitar o desgaste, evitar a viagem e tal. Mas quando vier aqui em São Januário, vamos reverter esse. E a torcida comprava. Aí metia 7, 6. Assim foi. É isso aí. Então, eu penso que tem que ser claro. Nem todos têm coragem de fazer isso, né? Obviamente, mas. Esse é o ponto. O Fernando fala muito dessa questão da comunicação, né? É lá no início, não é agora, né? Agora que o Mas a cara comunicação, Diogão, ela é o sucesso e insucesso de qualquer negócio. Qualquer negócio, não é só no futebol, não. Bom, Rodrigo, vamos seguir no nosso roteiro. Agora tu já está no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que tinha uma grande dívida, e a grande dívida se tornou numa SAF, com participação dos credores, em uma convivência, né, dentro de vestiário, dentro de gestão. Como é que funcionou isso? Eu peguei, Fernando, assim, o 21, ele é resultado de um 2020 em que o Atlético tinha sido eliminado pelo Afogados. Naquele momento, esses investidores, hoje donos da SAF, entraram com aportes de contratações, de melhoria, de mudar a história do Galo. Então eu chego, eles já tinham feito alguns investimentos, e até fui com o Alexandre Matos na época, meu antecessor, que montou parte daquele elenco. 2021, por conta dessa questão do brasileiro adentrar em 2021, ali a gente teve a possibilidade de trazer Hulk, Nátio Fernandes, enfim, e mais alguns outros. Depois trouxemos também Diego Costa no meio do ano também, que ajudou absurdamente. Nós montamos um elenco forte para sustentar todas as competições, que foi um ano achatado, né? Porque aí fomos campeões mineiros, bicampeões mineiros, aí teve a Copa do Brasil no final do ano, campeão também, Campeonato Brasileiro depois de 50 anos, e só faltou um jogo, Fernando. Eram 76 jogos no ano se o Galo jogasse todos os jogos. Foram 75 jogos. Sabe por quê? Fomos eliminados na semifinal pro Palmeiras, sem perder pro Palmeiras na Libertadores. Eu não tenho dúvida. Se o Galo passa pelo Palmeiras, é campeão, né? O Palmeiras fez a final com o Flamengo, o gol do Davidson, né? Foi naquele jogo único. E empatamos 0-0 no A Allianz bola Parque. o André saiu errado, saiu jogando mal, né? Isso na final deles, né? Nós e Palmeiras, 0-0, o Hulk perde um pênalti na ida, e em casa foi 1-1. Era o saldo qualificado, ainda tinha, né? E o Galo é eliminado. Então, ou seja, por um gol feito, a gente não faz todas as finais no ano. Então foi um ano mágico. Nunca tive problemas financeiros, nós não tínhamos condições de investir. Hulk chegou livre, Diego Costa chegou livre, o Nath não, nós compramos do River, depois tivemos que revender ao River, porque tivemos problemas no cumprimento das obrigações, enfim.
Ano seguinte fizemos algumas aquisições, mas tudo sem capacidade de investimento. O que a gente tinha para competir com os grandes clubes? Nós tínhamos na capacidade, no orçamento de folha, de remuneração. Então não tinha aquela rubrica assim de, olha, você vai ter X milhões para sair comprando. Zero. Mas, bem administrado, bem gerenciado uma contratação, entre luva, aquisição e tal, diluído a gente conseguiu ir melhorando ao longo do tempo. O Galo lá tem um hexacampeonato, que conquistou esse ano. Isso. E, enfim, desses foi 2020, 21, 22, 23, 24. Não, tem um pentacampeonato, tem um pentacampeonato mineiro, que isso é muita coisa lá. E sempre teve essa supremacia regional, então você já iniciava o ano, né, campeão, isso foi muito importante, nós davam tranquilidade. Porém, eu acho que assim, Fernando, o que eu vendo de fora, eu tenho uma ótima relação com os donos lá, são pessoas do bem, são grandes empresários, porém o Galo ainda não é um clube que arrecada mais do que se permite para ter o elenco que tem ou ter a competitividade que tem, entendeu? E isso não é simples. Então acaba que eles estão enfrentando dificuldades nesse momento, mas se você olhar o elenco do Atlético, é um elenco altamente competitivo para estar ali entre os 4, 5 com certeza. Mas um clube que me acolheu muito bem, eu tenho uma forte identificação com a torcida do Galo, baita de um respeito, e sei que o respeito é... E eu, na época, eu fiz um acordo com eles lá, né, depois de renovação de contrato, que era de um contrato longo, eu não pensava em sair do Atlético, principalmente depois que eles assumiram, porque são pessoas de muito sucesso, né? Não só o Rafael Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, o próprio presidente Sérgio, sucesso nos seus negócios, mas no futebol eles tinham muita confiança no nosso modelo lá, sob a minha liderança. Mas a gente sempre deixou em aberto que se um dia eu tivesse um convite aqui para a CBF, para a seleção brasileira, que esse acordo que a gente tinha de não ter nenhum tipo de colocar nenhum obstáculo. E foi o que aconteceu 3 meses depois de eu renovar meu contrato. Então, acabou que eu saí de lá em fevereiro de 24, mas também, cara, com uma identificação muito grande por esse... Você sabe bem, imagina, você foi campeão do mundo com o Inter. Ser campeão brasileiro com o Galo depois de 50 anos representa muita coisa também, né? Muita coisa. Até porque a Libertadores foi ganha, né, na década ali de 2013, né? Então, assim, faltava esse Campeonato Brasileiro. E veio no nosso ano. Mais com o clube é o título, né? É a vitória. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tu vê que passou pelo Fluminense, pelo Vasco, né? E a identificação que tu tem com esses clubes que tu passou e venceu é uma, e as que tu não venceu é outra. Essa é uma realidade. Né? E assim os atletas também. Só fazendo uma correção, né? Permanentemente. O Galo foi hexacampeão esse ano. Que durante os 3 anos e pouco que eu tive lá, foram 4 títulos mineiros, entendeu? Um anterior, então o Galo é hexa. É tanto título que a gente esquece, mas segunda vez na história do Galo que atinge um hexacampeonato. Quer dizer, é muita coisa, né? É uma supremacia grande. Mas assim, Fernando, em estados, cara, em estados que tem essa polarização, Rio Grande do Sul, Minas, enfim, Bahia, é desafiador você, porque não se tem muita tolerância, entendeu? Ou você está sendo o protagonista, seja numa Copa ou num Campeonato Brasileiro, ou o trabalho já é contestado de forma mais forte, sabe? Quando você vai para estados
em que isso é um pouquinho mais pulverizado, isso aqui é percepção, tá? A gente observa que existe um pouquinho mais de tolerância, tá? Nas interrupções dos trabalhos, na crença daquilo que os profissionais vêm fazendo, tem um pouquinho de diferença. Se eu vivi em Minas também, porque eu falo, o Cruzeiro vinha fazendo um grande trabalho lá com o Ronaldo, de reestruturação do clube, mas como o Atlético ganhava, passou desapercebido a reestruturação que ele fez, compreende? Ele resolveu um caos, ele resolveu o clube num caos, né? Pô, Financeiro. é isso. Então, no fim das contas, se ganhou tá tudo certo, se perdeu tá tudo errado. Não deveria ser assim, Que é um erro, né? Que é um erro. né? Eu não sei se eu vou estar aqui para ver alguém isso mudar, mas acho que não vou estar, mas gostaria. Porque... Mas, Rodrigo, nós estamos já quase, passamos totalmente o nosso tempo aqui, isso, culpado é tu. Não, a gente vai falando. Não, o currículo tem que passar por Não, tudo, então não, não, mas vamos o papo é bom. caminhar agora para a seleção, para a parte final, né? E principalmente para estabelecer essas diferenças, né? De tu estar aí trabalhando, né? Sem dia a dia, focando no próximo jogo, que é só em setembro, uma Copa do Mundo daqui a um ano, né? Passando por uma turbulência de troca de direção, né? Que tu não te envolveu, mas realmente afeta o trabalho de qualquer um, que tu não sabe, de repente, vai ficar, não vai ficar, liminar, não liminar, né? Isso Difícil, aí é terrível, isso aí é terrível, né? Então, muito difícil, também queria muito te difícil. ouvir aquilo que É, tu, né? não, não, mas é tranquilo, até porque eu tenho colegas que eu sei que vão assistir e muitos, né, assim como eu, tinha o desejo, mantém esse desejo de trabalhar na seleção. O que eu posso dizer é que realmente essa, tem essa característica de uma realização pessoal, de você chegar no topo dessa cadeia, mas que é uma dinâmica completamente diferente de clube. Completamente diferente. Algumas positivas, outras não. Exemplo, sim, vamos pelas positivas. Aqui você não tem essa questão de montagem e remontagem de elenco baseado nos contratos, né, Fernando? Porque eu costumo dizer, e para mim é claro, quando você faz um contrato com um atleta, nos dias de hoje, aquele contrato que você está fazendo ele será cumprido e será respeitado se tudo der errado, né? Jogador É, formal, se machucar, enfim, é aquele que está valendo. O jogador fizer gol, você for campeão, ele se destacar e tudo, aquele contrato esquece. Não vai ser cumprido, ele vai ser modificado. Porque ou ele vai pedir aumento, ele vai pedir para ser vendido, negociado, aumenta isso, aumenta aquilo, e o clube acaba concedendo. Vai cobrar uma premiação, vai É, cobrar um bônus, vai então, cobrar um. isso tem que estar claro para o clube, para os nossos colegas gestores, que aquele não comemora esse contrato, pelo contrário, lamenta. E aquele contrato ele só vai ter validade se o jogador não te entregar o que você está contratando ele. Então isso não existe aqui. Como o próprio Ancelotti disse, bom, o jogador entregou, eu convoco, enfim, senão... Então essa é uma parte positiva que você se desgasta menos com isso, né? Eu sempre fui um cara muito intenso. O Diogão lá falou que disse que eu blindava o vestiário, eu achei que ele ia terminar com a frase dizendo que o mercado diz que é muito chato, e sou mesmo. Tenho essa característica mesmo, mas, cara, eu gosto de ser transparente, claro, e, enfim, isso às vezes é mal interpretado. Então, não tem esse desgaste do dia a dia. Por outro lado, você também não cria facilmente os laços que você precisa como gestor de pessoas, porque você reencontra eles. Então, assim, o jogador fica durante... É meio como se ele tivesse emprestado aqui, Fernando Diogão, durante 9, 10 dias. O maior período que eles estiveram conosco foi na Copa América. E foi ali entre tudo um mês, talvez. E que vai ser a Copa do Mundo, tomara Deus, seus 40 e poucos dias, que é o que significa que vai nos levar a uma decisão. Afora isso, entre o dia que ele apresenta e o dia que ele sai, 8 dias. Essa é a nossa realidade. Então, qual que é o nosso trabalho e desafio aqui? A gente tem alguns pilares, né? Que, obviamente, observação dos atletas, ter a chamada lista larga, para depois, juntamente com o treinador, aquela lista final. Mas o planejamento de tudo. Porque quanto mais reduzido o período de convívio com eles,
menos erro você pode ter. Eu não posso ter, é meio que assim, minuto a minuto, entendeu? A programação dos caras. É como, Fernando, um clube grande vai fazer uma pré-temporada, certo? Você sabe, naquela época, ia para Bento, ou ia para um hotel, você ficava aquele período com os atletas. Naquele período de convívio, é isso que a gente passa aqui na seleção. Eles se apresentam no primeiro dia e você tem um convívio 24 horas com eles. Então você tem que ter um minuto a minuto, desde alimentação, desde prevenção, pré-treino, deslocamento. É tudo cronometrado no ônibus. Tá? Tudo, para que nada fuja. E como parâmetro dos jogadores de seleção, um parâmetro alto de exigência e de excelência pelos clubes que eles jogam, na seleção brasileira tem que ser igual para mais, né? Então, essa é a tensão que a gente vive no pré-período de data FIFA para que nada dê errado. Aí agora, né, pós-eliminatória, tem também um desafio grande, que é a construção dos amistosos, né, o planejamento dos amistosos, o porquê dos amistosos. Então, em conjunto com a comissão técnica, a gente vai buscar e vamos confirmar enfrentamento com diversas escolas diferentes, né? Eu, por exemplo, assim, para que nós vamos jogar com as escolas sul-americanas se a gente joga ao longo dos últimos 2 anos as eliminatórias sul-americanas? Nós queremos jogar com os asiáticos, com os africanos, com os europeus. Basicamente isso. Porque são aqueles que praticam um futebol diferente, têm uma potência diferente, enfim, uma genética diferente da nossa, que é o que nós vamos enfrentar Fomos agora... Nas últimas Copas nos ganharam, né? Ainda tem isso. Ganharam nas últimas Copas. Aí fomos no Mundial de Clubes, eu, o Juan, o Ancelotti, para ver a organização da FIFA em relação ao Mundial de Clubes, que é o que eles vão replicar, né, no Mundial do ano que vem. Temos aqui constantemente os nossos profissionais, inclusive, nesse momento, essa questão de logística, eles estão percorrendo lá os Estados Unidos, para os base camps da FIFA, e onde será o base camp da CBF, que a gente, em tese, vai poder decidir só em dezembro, depois do sorteio. Então, planejar, ter uma equipe altamente qualificada, que a gente tem aqui, que eu tenho, né? O Cícero, o meu gerente, aí é um craque. Os demais aí, Sérgio Dimas, agora contratamos o Cristiano Nunes, ex-colorado também, para preparação física aqui da seleção. Craque. A comissão técnica do Ancelotti tem preparador físico? Não, o Cristiano é o preparador físico, justamente porque o Ancelotti não trouxe. É o principal. Ele não trouxe e deixou em aberto para a gente. Aí levamos o Cristiano agora nesses jogos Equador e Paraguai como convocado, mas agora ele foi contratado, né, do Atlético. Tem o Juan aqui, meu coordenador técnico também, cracaço, dentro e fora. Então a gente tem uma excelente equipe. As minhas funções aqui, elas adentram na base, onde o Branco é o coordenador, o Cícero dá um apoio, então ali tem muita coisa, porque são outros treinadores, observadores, enfim, tem Mundial Sub-20 agora em setembro no Chile, tem Mundial Sub-17 em novembro no Catar, no ano que vem já tem Sul-Americano, então tem bastante trabalho, então é meio sazonal. A gente tem o que a gente chama aqui, Fernando, é o ciclo de data FIFA. Encerra a data FIFA, inicia-se outra. Como? A gente identificar uma lista larga, distribuir as observações, o que vai ser em loco, o que vai ser na Europa, o que vai ser aqui, organização das viagens. Nós temos um programa aqui que chama Power BI, onde estão todas as nossas os nossos relatórios. Cada jogo que a gente vai, é mandatório você ter o registro e lá ter a nossa avaliação técnica, física toda, os contatos com os clubes e os profissionais, ou seja, tem bastante trabalho. Para quê? Para tudo isso se resumir naqueles 8 dias, onde nesses 8 dias nós temos 2 jogos. Quer ter um período entre uma data FIFA e outra, um pouquinho de tranquilidade na seleção brasileira, ganha o jogo. Senão, meu amigo, tudo que tu planejou errado, fez errado, não tem jeito. Muda tudo. Não muda. É o que eu tô falando. A dinâmica é diferente, mas no fim, a avaliação é essa. Ô, Rodrigo, ganhou, tá tudo certo, perdeu não. Contraponto dessa tua estrutura hoje e as estruturas que tu passou e montou pelos clubes,
para a gente falar. A gente sempre fala muito no organograma, na estrutura do departamento de futebol, né? E tu tendo essa experiência aí dos dois lados, É, como é que tu monta isso quando tu chega lá? E hoje, como é que é essa tua estrutura? Diogão, tem essa diferença. Aquilo que eu falei para os atletas, de eu não ter vínculo com os atletas, acontece com muitos profissionais aqui. Então, eu tenho uma estrutura fixa de pelo menos um profissional por setor. Vou te dar um exemplo. Aqui eu tenho um roupeiro da CBF, da seleção principal, tá? Das outras nós temos também, mas um roupeiro, um massagista, eu tenho um fisiologista, eu tenho uma médica, nós temos um assessor de imprensa, nós temos um preparador físico, nós temos mais observadores, porque aqui o foco é isso, da análise. A comissão do Ancelotti, ela tem os seus auxiliares e tudo. Para quê? Porque no momento em que nós temos a data FIFA, a gente faz convocações, certo? Aos clubes. Os clubes cedem os seus profissionais, assim como eles cedem os seus jogadores durante esse período. Então eu vou lá, a gente viaja com 4 fisioterapeutas, no mínimo. Nós temos lá 2 massagistas, nós temos 3, mas eu tenho o considerado chefe, é aquele que é o contratado da casa, o fixo, entendeu? Então tem essa diferença. Eu tenho os funcionários da CBF e os convocados. E, obviamente, que todos eles que vêm para cá têm a sua remuneração pro rata durante o período em que aqui estiverem. E, querendo ou não, também é um selo de qualidade quando eles retornam para os clubes. Sei que, às vezes, alguns clubes, né, porque é um período em que, às vezes, existe muita demanda de recuperação de jogador, treinamento, mas, ao mesmo tempo, a valorização para os seus profissionais. Então, tem essa diferença, entendeu? É um pouco mais enxuta, Jogão, o organograma aqui por isso. Porque tem alguns que alguns não, a maior parte, ela é convocada no período em que estamos reunidos. Fora isso, o que realmente está aqui no dia a dia é uma estrutura mais enxuta, mas que tem um representante em cada setor. Basicamente é isso, coordenador técnico, eu tenho um supervisor de logística, compreendeu? Para cada um setor eu tenho um representante. Mais um desafio para o gestor de pessoas que tem que estar sempre criando esses vínculos a cada convocação, não só com os atletas, mas também com o teu staff. Por isso que a gente não roda muito nisso. Normalmente são os mesmos, porque já estão acostumados, cada um deles, quando chega, principalmente na base, que a gente faz algumas avaliações, testes e oportuniza, aí sim tem uma reunião com aquele que está chegando, reunião por vídeo antes dele chegar. Ó, na fisioterapia, o protocolo é esse. Na massagem, entendeu? Para ele já chegar com as suas funções bem definidas. Funciona Bom, mais ou menos assim. estamos chegando no final, mas antes eu quero usar vamos dizer, a crítica que eu acho que é vantagem, que é mérito teu, de tu blindar o vestiário, para te fazer a última pergunta. Acompanhando seleção, acompanhando clubes, eu mesmo já errei, já acertei como dirigente, por exemplo, no Mundial de 2006, agimos de uma maneira, no Mundial de 2010, agimos de outra maneira, né? E por isso não tivemos sucesso, né? Eu vejo que as seleções não há uma blindagem adequada do grupo de jogadores durante a Copa do Mundo. Copa do Mundo, a meu juízo, é um momento ímpar na vida de qualquer profissional, seja ele treinador, seja ele atleta, Perfeito. seja ele gestor, né? E todo mundo tem que dar um pouco mais, tem que E que não é conceder sacrifício. né? E que não é nenhum sacrifício, né? Não é nenhum sacrifício. Então, é uma honra. na verdade, pô, tu tá naquele ambiente, quem é que não queria estar naquele ambiente de mundial, com toda aquela parafernália que tem, aquela visibilidade, né? É uma coisa maravilhosa, né? Agora eu vi esse mundial de clubes aí, eu já vivi isso numa dimensão diferente, mas realmente é maravilhoso. Então, o que eu acho é que há uma licenciosidade demasiada nas nossas seleções. Há uma abertura demasiada, entendeu? E eu quero saber como é que tu vê isso. Não sei se tu Antes do Rodrigo responder, eu vou falar: estamos com as melhores pessoas para isso, né? Tem o Rodrigo, tem o Cícero, então, não vai ser por falta de cuidado nesse ambiente. Conhecimento. Eu acho assim, a gente está, infelizmente, em outros tempos. Existe hoje um grau de importância do atleta que ele é sabedor que tem, né? Na verdade, hoje a gente não pode só traduzir como um atleta, né? O fim dele é atleta, de um esporte coletivo. Mas tem sido um esporte coletivo mais individual dos últimos anos, né, Fernando?
Então, não é simples. Os caras sabem o tamanho que eles têm. Como é que a gente pode ou tenta resolver esse tipo de situação? Aí é o que eu penso, é com muito diálogo, com muita transparência dos objetivos. Nós tivemos problema zero desde que aqui estamos com esses atletas que aqui estão conosco. Zero no que diz respeito. Nós produzimos aqui o nosso manual de conduta, eles seguem à risca. Os caras são extremamente educados, pontuais, porque é aquela história também eleva o nível educacional de muitos deles que vêm da Europa, né? Porque os caras estão acostumados com isso. É claro que nós tivemos na Copa América, também teve um período grande de concentração, viagem daqui para lá, tivemos zero problema. Os líderes são extremamente Marquinhos, o Danilo que vinha mais, Alisson, enfim, agora voltando o Casimiro, o Rafinha. Os caras são muito conscientes da responsabilidade que é uma Copa do Mundo e representar o Brasil numa Copa do Mundo. E eu penso que a solução é essa. A partir dessa nossa próxima reunião aí, que ainda é por eliminatórias, nos próximos amistosos é essa contagem regressiva para a Copa do Mundo e não do sacrifício, da honra de todos nós podermos estar na Copa do Mundo. E o que nós vamos ter que fazer é aquela história, a família vai estar perto, vai ter um momento da família, mas a prioridade tem que ser a seleção na mente e no corpo, né? Porque, vou só cuidar da parte mental ou só cuidar da parte física não funciona, tem que estar tudo convergendo. E nós vamos aí até lá conscientizá-los e obviamente que com a participação decisiva do Ancelotti nesse sentido, que ele veio para isso, né? Veio para a gente fazer uma grande Copa do Mundo. Esse é o teu principal trabalho, teu e do Cícero principalmente. Esse é o principal trabalho de vocês. Essa conscientização e essa renúncia por 35, 40. É isso. Renúncia. Que vale muito a pena, né? Vale a pena, entra pra história, né? Entra pra história. E outra, Fernando, que a gente sempre fala muito no futebol é o seguinte, cara, o outro time, outra seleção pode te vencer, tá tudo certo. Mas você não pode ser vencido por si mesmo. É deixar um detalhe escapulir. Você tem que fazer no limite da perfeição, como eu falei, o limite da perfeição do planejamento, mas você pode ser superado, tá tudo certo. Agora, se você fizer alguma coisa que não é o ideal, a probabilidade de você perder aumenta. Se você fizer tudo certo, não te dá garantia que vai ganhar. Mas se não fizer, meu amigo, pode perder. Então vamos lá, vamos renunciar, vamos ter o foco, vamos guardar as energias para aquilo que realmente faz a diferença. Eu vejo esse grupo, essa geração, e esses atletas que estão convivendo conosco, olha, honestamente, os caras extremamente educados, profissionais. Eu acho que o nível do atleta melhorou nesse sentido, viu? Por mais que eles saibam o tamanho, a importância que eles têm, eles sabem também o quanto que a imagem deles impacta positivamente e negativamente, né? Aquela história lá dos antigos. São exemplos. Exato, mas antigamente, como não tinha esse mundo globalizado, esse negócio das redes sociais, era o dirigente que tinha que estar cuidando onde é que o cara ia. Hoje não. Se existe uma coisa boa das redes sociais, é isso, né? O cara desviou, meu amigo, no mesmo instante, já, e aí? Quem vai querer pôr em risco, né, a sua imagem? Então, eu estou esperançoso que a gente tenha essa conscientização. Sempre tivemos muito diálogo com eles e os porquês, né? O porquê que essa hora não vai ter a folga, o porquê que nessa hora você vai ter que ficar, enfim. Vamos ver se a gente lá na frente tem sucesso. Eu queria fazer um complemento, né, Fernando? O Rodrigo trouxe toda a trajetória dele e o quão importante foi essa construção, desde a vivência como jogador, a experiência na base, começar lá no RS, no Grêmio, fazia um pouco de tudo, daqui a pouco começa a se especializar, começa os projetos a ficarem maiores, as estruturas maiores, começa a competir, né, e ter ganhos maiores, e aí chega na seleção, que é o ápice, né, da carreira, né? E eu queria que tu usasse isso também para inspirar e falar para os nossos alunos aí, né? Qual é o teu recado para essa galera que está querendo entrar nesse meio, quer se formar, né? Se tornar um gestor de futebol, quer trabalhar na área do futebol? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho desse. Então, cara, eu sempre que sou perguntado por isso, João, eu sugiro realmente que o profissional, dependendo, obviamente, da idade da formação, que ele tenha esse acesso, seja
realmente para uma categoria de base, que ele seja por um projeto menor, que ele tenha as condições de ter a familiaridade com isso, né? Com, com, com a tomada de decisão, com a parte do planejamento, da organização, porque logo ali na frente, quando mais exigido, quando talvez galgar, né, novos postos assim numa estrutura de um clube, ele já esteja familiarizado. Eu não acredito nesse negócio que muitos querem aprender já né, na ponta da cadeia. Eu não sou adepto a isso, não. Eu penso que mesmo o ex-atleta, eu acho que ele precisa, na sua formação, ele ter a formação, né, educacional, a acadêmica e também a formação na prática. Poder aplicar e, às vezes, muitas vezes, errar. Porque o impacto embaixo de um erro não é o mesmo do que lá em cima. Então, assim, você tem que... Lá na frente você vai ver, pô, decidi errado aqui, que eu tenho que decidir de outra forma. Eu não vejo outro caminho, sabe? É iniciar numa categoria de base, sim, e aprender ali, fazer multifunções, e depois, às vezes, até o cara muda. Às vezes até o cara diz, poxa, não era isso que eu queria. Eu acho que eu tenho um foco mais até na análise de desempenho, análise de mercado, não é gestão. Ok, tá tudo certo. Mas minha sugestão é essa. Tenta de todas as formas num projeto menor, numa categoria de base. Inicia ali. Inicia ali, porque não é demérito, pelo contrário. Isso é muito mérito você começar aprendendo embaixo. Aprendizado. E aí, Bom, Fernando? isso aí. Chegamos ao final. Longa a nossa conversa. Excelente. Aproveitamento total Obrigado. aí. Parabéns pela tua trajetória, por tudo que tu consegue comunicar da maneira tranquila, fácil, né? Fala tranquila. Obrigado, Fernando. Muito obrigado por ter participado conosco. Agora nós vamos fazer uma pose aqui que o Williamzinho vai tirar uma foto, né, para nós publicarmos na rede social. Perfeito. É, William. E, Rodrigo, só te agradecer, falar agora pessoalmente aqui, né, o quanto a gente ficou impressionado e satisfeito com a tua conquista de chegar até a CBF, né? E a gente já falou isso em outros episódios para outros profissionais, o quanto a gente ficava contente com esse reconhecimento teu, do Cícero, do Juan, de toda a equipe tá aí, que a gente sabe que são profissionais da mais alta capacidade e que são referências aqui para nós. Então, quando a gente fala, né, do executivo de futebol aqui, não tem como não citar o Rodrigo, o Cícero e outros profissionais. Tem muita gente boa, Diogão, que saiu aí do Sul, entendeu? Que uns deixaram, outros poderiam estar seguindo, mas eu acho que a gente fala muito dos treinadores gaúchos, né, Fernando? Que eu acho que muitos estiveram aqui na seleção, enfim, campeão do mundo, mas a gente sempre formou grandes profissionais aí no Sul. Isso é fato. Eu acho que um pouco por essa disciplina, sabe? Acho que essa disciplina nesse querer aprender, querer aplicar, e pelos clubes também, né, que oportunizaram isso. Eu queria agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade, e dizer que tem certas pessoas assim que quando fazem um convite, assim como foi para mim na seleção brasileira, é a convocação, né? O Fernando sabe, quando ele entrou em contato comigo depois de uma participação da Abex e me falou, né, vamos participar do podcast Fut Hub, prontamente eu me coloquei à disposição. Eu sou muito grato a tudo que o Fernando ensinou para todos nós, não só para mim aí, né? Essa referência que se tornou, e você é um grande amigo também, Diogo. Contem comigo sempre aqui. Só tenho a agradecer, olha. Eu vou te convidar. Esse convite está guardado há bastante tempo, mas o Fernando queria te incomodar. Ele sabe que tem um ciclo, tem uma maturação no trabalho. Então ele fala assim: não, vamos esperar. Então, assim, eu só te agradeço a tua disponibilidade. A gente sabe como a tua agenda é complicada. Não. Quando o Fernando... Aguardo vocês aqui agora, aqui na CBF, aqui, para a gente bater um papo pessoalmente aqui. Vai ser uma honra recebê-los. Feito, então. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, gente. Beijo no coração de vocês. Valeu. Sucesso, tá? Valeu, um abração.